Era quando o sol se escondia atrás das matas. O vento frio da noite que se aproximava balançava as folhas das árvores. Os animais se escondiam em seus chiqueiros e galinheiros. Os cachorros começavam a latir e outros a chorar de medo no pé das portas e as janelas, que as pessoas se trancavam na sua segurança em que suas casas lhes proporcionavam para se protegerem da fera da lua cheia. 1980, um ano que dificilmente irá sair da cabeça dos moradores da pequena e pacata localidade de Limoeiro, distrito localizado no estado do Ceará. Os moradores daquele lugar se viram aterrorizados quando uma criatura diabólica começou a fazer suas visitas indesejadas durante as noites de lua cheia. Mas antes de ir ao ponto principal, vamos conhecer mais um pouco sobre esse simples lugarzinho de interior no qual a fera assombrou. Limoeiro é um pequeno distrito localizado aqui no estado do Ceará. Naquela época, não era como hoje, com iluminação, ruas com asfalto ou sequer calçamento, e muito mato na região. Casas simples, mas que naquele momento estavam servindo mais do que uma simples moradia, uma fortaleza, uma segurança para os moradores. Como parte principal da sobrevivência era a agricultura e ainda é. Muitos criavam animais como galinhas, porcos, cabras, bois e vacas, além de seus animais domésticos. Tinha também as suas plantações como milho, mandioca, feijão, entre outros, para serem vendidos na feira aos finais de semana. Em determinado tempo daquele ano, as pessoas começaram a relatar e ouvir barulhos estranhos nas madrugadas quentes. Muitos cachorros estavam parecendo feridos ao lutarem com algo que passava pelas ruas de terra solta. Animais dos pequenos sítios começaram a ser atacados. Os produtores viam que em seus corpos haviam marcas de arranhões com facas, mas havia 3 cortes grandes e um pequeno que só fazia arranhar o couro do animal. Boatos de que se tratava de uma onça saía como conversa principal dos moradores, até que uma noite algo aconteceu. Aquela noite estava muito quente, como é de costume até os dias de hoje, aqui no sertão. Então, os moradores de uma casa resolveram dormir com a janela aberta para correr um vento fresco, e isso antigamente era bem comum aqui. Foram dormir o homem em uma rede em frente à janela, a mulher na cama com seu filho de 2 anos de idade. Já era madrugada alta, quando os cachorros da vizinhança começaram a latir. Muitos rosnavam, outros choravam, e foi quando o homem se acordou com aquela barulhada feita pelos cachorros da rua. Ele viu que sua esposa dormia, mas seu filho tranquilamente. Olhou para a janela e viu a luz que a lua cheia iluminava sua rede. Os cachorros se silenciaram um a um e o homem voltou a dormir. Mas a luz da lua alcançou seu rosto, fazendo ele se despertar, e em um certo momento, a luz que o acordara fora tampada, como se alguma nuvem ou até mesmo a janela tivesse sido fechada. Com calor, ele falou: "Mulher, abre a janela que eu tô com calor." E ela, sonolenta, lhe respondeu: Olha, tá doido, Zé? Eu não fechei janela não, nem me levantei pra nada. E foi quando ele sentiu o vento frio entrar pela janela, e então ele pensou: Uai, se a janela tá aberta, que diacho é isso que tá tapando a luz da lua? Retirou o fino cobertor do seu rosto e olhou em direção à janela, e viu uma sombra escura lhe olhando. Pensou ser um gato na janela, e ao esfregar seus olhos, viu que não era um gato. Era uma cabeça enorme de um cachorro preto com olhos vermelhos como fogo. Aquilo soltou um rosnado alto, fazendo a mulher acordar, e ao ver aquela cabeça horrível, gritou: Valha, Zé,
É um lobisomem, homem. Aquilo olhou para a mulher e rosnou. Naquele momento, o homem se levantou e buscou um pedaço de madeira que ele usava para matar cobras e partiu para cima daquele bicho, que saiu correndo para a rua e os cachorros saíram atrás em disparada. O homem fechou a janela e ficou com uma foice acordado até que o dia amanhecesse. E ao amanhecer, ele falou o que era. Era um lobisomem que estava na região e que por muito pouco não foi morto, mas a sua esposa e seu filho. Foi o bastante para todos ali ficarem em desespero. Antes mesmo da noite chegar, os animais eram guardados e as casas bem trancadas. As pessoas nem se atreviam a colocar um pé sequer para fora para ir ao banheiro com medo do lobisomem. Nas noites seguintes, uivos e barulhos estranhos nas ruas e quintais eram ouvidos. Gritos de animais sendo atacados se misturavam com urros da criatura que se deliciava com suas vítimas indefesas. Sons de algo pesado correndo como galopes nas estradas acordavam os que dormiam. Uivos de gelar a alma ecoavam sempre que a noite caía. Quando o dia raiava, os moradores viam os estragos feitos pela fera. Animais mortos, mutilados, marcas de pegadas grandes e fundas, e um clima de terror rondava aquele lugar. O prefeito da cidade, o qual acreditava nas histórias, após ter feito uma visita no lugar e viu os estragos daquelas mortes anormais nos animais, mandou a polícia para a região, a fim de colocar fim na história do lobisomem do povoado de Limoeiro. Mas os policiais ouviram os uivos da criatura assim que o sol sumia do céu, largaram seu posto e foram embora, pois suas armas não seriam capazes de parar aquela coisa. O padre da região fez uma caminhada pelas estradas, benzendo as pessoas e as casas, além dos animais e seus dormitórios, a fim de espantar a criatura da localidade, e à noite fez uma missa na pequena praça. Mas, às 8 horas da noite, um uivo alto ecoou no lugar, fazendo todos ali correrem para suas casas, e o padre saiu correndo para o mais longe dali. A criatura passou correndo em todas as ruas, deixando suas marcas de garra nas portas e muito mais medo do que a população já estava. Passou-se uma semana, a criatura ainda não havia aparecido. Naquelas noites, e nem nas noites seguintes, e nem nunca mais, a criatura retornou. Há quem diga que o lobisomem fugiu por conta das rezas do padre. Outros dizem que ela desistiu por ter matado quase todos os animais. Enfim, o lobisomem não retornou para assombrar a região. Mas quando a noite caía, todos ali se escondiam, se recolhiam em suas casas, pois eles ainda tinham medo que a criatura retornasse ainda. Boa noite e fiquem com Deus.